Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Nós estamos estudando, pregando em Mateus. E é um dos livros importantes para o nosso crescimento, para esclarecer algumas coisas que Jesus vai interpretar de maneira mais objetiva. Então vamos abrir Mateus 5, 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Então vamos fazer uma oração. Grande Deus, agradecemos pela Tua palavra e que Tu, Senhor, possa ser honrado e glorificado, que nós sejamos edificados, que Tu abra o nosso coração, nossa vida, possamos obedecer os Teus preceitos. Em nome de Cristo, amém. Mateus 5, 21 a 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, porém, ao trazeres a tua oferta, ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje a lei de Deus versus a tradição humana. Na semana passada nós vimos no capítulo 5, de 13 a 20, nós vimos sobre o cidadão do reino. Você que crê em Jesus, você tem que ser sal e luz. Tá? E vimos os grandes princípios de Cristo ali. Todo o verso 25 até o final do capítulo é uma ilustração, uma explicação e uma aplicação dos versículos 17 a 20, em que Jesus diz que ele veio cumprir os mandamentos. Tá? E ele veio para isso, para cumprir os mandamentos, tá? E que a nossa justiça, ela deveria exceder a dos escribas e fariseus. Mas a palavra de Deus nos ensina, em Jeremias 31, que o Senhor Deus escreveria a sua lei no nosso coração. Escreveria a lei no nosso coração, para que pudéssemos tê-la em nós, e que não haveria necessidade de alguém nos ensinar esses princípios. Então, quando você crê em Jesus, a ideia é que Deus vai transformar a sua vida. Os fariseus gostavam da lei. Gostavam da lei. E eles se posicionavam como guardiões da lei. Só eles sabiam interpretar a lei. E Jesus vai mostrar que o guardião da lei é Cristo e não eles. Então aqui Jesus vai ensinar pelo menos vai orientar falar de três mensagens aqui. A primeira mensagem é: a lei é um padrão para o que nós devemos nos tornar. A lei é um padrão. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento.
ouviste. Que é isso? A maior parte do povo não sabia ler e escrever. Hoje você tem oportunidade de ler e escrever. E você, se não sabe, vai para o Google, bota a internet e você fala. E o algoritmo entende e repete para você. Mas naquela época, a maior parte do povo não sabia ler e escrever. As cópias eram resumidas, não tinha xerocópia. E o que o povo sabia, ele aprendia na sinagoga, enquanto era lido o texto interpretado pelos escribas. Então, a gente tem que entender o contexto. E os escribas, eles tinham as suas interpretações. Não matarás, é o 6º mandamento. Está em Êxodo 20, 30. Porém, esse mandamento está em Gênesis 9, 5 e 6. Então não era um negócio da lei, já existia. Quem matar estará sujeito a julgamento. Essas palavras não existem no Velho Testamento. Não existe. Por quê? Porque essas palavras foram acrescentadas nos ensinos dos escribas e fariseus. Nos estudos que eles faziam, eles acrescentaram. Então, eles reduziram apenas o mandamento a algo civil. Se matar, vai ser julgado. E em cada cidade havia tribunais. E o historiador judeu chamado Joséfo, no seu livro lá, que é 4.000 páginas, ele diz que existia mais ou menos 7 pessoas que julgavam as pessoas para que pudesse jogar pedra, para que pudesse matar. Então eles reduziram apenas a parte civil. A primeira coisa que Jesus quer que eles entendam, que eles não guardavam a lei de Israel. Então, às vezes, você tem contato com seitas que dizem assim, não, mas eu guardo a lei. E a gente observa que eles não entenderam a lei. Eles não entenderam. Porque se eles entendessem a lei, eles não falavam essa tolice. Então, os fariseus não guardavam a lei. Cristo é o guardião e que guardava a lei era Cristo. Jesus cumpriu a lei à risca. Mas os fariseus não fizeram isso. E eles não entenderam isso aí. Eles só pegavam a letra da lei. Eles mantinham o mandamento apenas como relacionamento em relação aos tribunais e apenas esse algo externo. Mas eles não viram nenhum significado espiritual na lei. E Jesus estava querendo mostrar para eles que a lei é muito mais do que isso. Que esse mandamento vai muito mais além. E eles não conseguiam ver, eles só ficavam preocupados com o legalismo, com o que estava escrito. Então, antes de tudo, ele quer, por meio de sua exposição da lei, nos dar ferramentas. Deus quer nos dar ferramentas para que nós possamos nos policiar, se nós estamos saindo da lei, se nós estamos distanciados da lei. Então ele nos dá a ferramenta. Jesus quer nos orientar nisso. Então entenda que a lei para Jesus é uma coisa linda e uma coisa essencial. Por quê? Porque a lei estabelece o caráter de Deus. A lei mostra quem é Ele. Se você pegar os escritos dos povos antigos, que muitas vezes nem tinham, se você pegar a cultura dos indígenas, e você observar que Deus que eles creem, mostra o caráter, como eles vivem. Então esses fariseus não entendiam o caráter de Deus. Eles não entendiam a lei. Você percebe que Deus, sendo justo, Ele não desdenha de nós.
Deus sendo justo, Ele poderia nos ceifar. Ele poderia se desdenhar de nós, mas Ele não faz, porque Ele é um Deus bondoso. E Ele quer que você e eu não desdenhamos das pessoas. Ouviste o que foi dito? Isto é, parafraseando, eu não estou parafraseando Jesus. Eu não estou discordando de Moisés. Eu estou discordando da interpretação de vocês. O Senhor Jesus está discordando de uma interpretação que é errada. Eles se firmavam só no mandamento, não matarás. Eles não avançavam mais. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque os escribas, não, eu cumpro a lei, eu não mato. Jesus diz, a tua justiça tem que exceder a dos escribas. Mas como é que eu vou exceder? Eu tenho que saber qual o sentido da lei. Eles viram os requisitos de comando, de ordem, não mata. Mas eles não viram a área espiritual da lei. Como você está vendo a lei, irmão? Não matarás. Só isso. Ah, eu não mato. Quando eu trabalhava com o pastor Frederico, aí chegou uma pessoa lá, né? Ele conversando, ele disse, eu não mato, eu não roubo, eu não faço injustiça e não sei o quê. Aí eu acho que eu sou crente. Aí o pastor disse, eu tenho um cachorro, eu acho que ele também é crente. Porque ele não faz nada disso. Aí o homem ficou meio, não gostou não. Eu sou crente porque eu não mato. Eu sou crente porque eu não é isso. Deus quer aí você vá além. Vamos penetrar mais um pouco aqui. Vamos pensar na santidade da vida, que Jesus está querendo mostrar isso. Os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando ele não matava, civilmente. Então eles achavam que era cumprido. Eles achavam que só a parte externa era suficiente. Cristo, amados, indica aqui que a lei foi dada por intermédio de Moisés, sim. Mas, aí vamos com calma aqui, mas a lei foi dada de forma elíptica. Essa palavra talvez os irmãos não tenham ouvido essa palavra. Elíptica. Quem trabalha em engenharia vê esse negócio aí, em formas. Qual é a ideia de forma elíptica? O que é um mandamento de forma elíptica? Lembra que Deus é o Senhor do conhecimento. A ideia de forma elíptica é que nem todo conteúdo inerente, concernente, inseparável do mandamento foi expresso em palavras. Deus quer que você aprenda. Então, qual a ideia? Quando há elipse na lei, quando é essa forma de falar, quando é elipse na lei, além da proibição específica, não matarás, a lei também proíbe o contexto mais amplo para a vida. O contexto mais amplo do relacionamento em questão, sobre a morte, sobre matar. Então, quando Deus diz que não devemos matar, isto consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique ao próximo. O homicídio, amados, começa com raiva e ódio. Você não mata por amor.
Esse negócio que fico falando, isso é para te enrolar. O homicídio começa com raiva e ódio. Eu matei porque eu tinha ciúme. O homicídio começa com raiva e ódio. Sem motivação? Não, tem motivação. Tem coisas internas. Tem calúnias, tem desavenças. Tem problemas entre pessoas para chegar ao homicídio. Consequentemente, para cumprir o mandamento é preciso não causar qualquer tipo de mal à pessoa. Portanto, Jesus está dizendo aqui que além de não devemos jamais matar o próximo por causa da importância da vida humana, também devemos promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida. Então Deus quer que você promova mais do que dizer matar individualmente, mas que você promova a segurança do bem-estar da vida. Você não vai fazer nada que vai prejudicar alguém. Larry King é um homem muito importante, já morreu nos Estados Unidos, ele era muito importante. E ele tinha um programa onde ele dava opiniões. E ele foi entrevistar, né, os cristãos que eram contra o aborto. E ele diz assim: até que a comunidade cristã se manifeste contra a pena de morte, não levarei a sério seus protestos contra o aborto. Porque você sabe que nos Estados Unidos as pessoas são executadas pelo tipo de crime. E ele disse que não ia levar em conta até que a igreja, os cristãos, falasse sobre a pena de morte. Mas Larry King, não entendia o princípio em que Jesus vai ensinar que essas questões estão entrelaçadas. Ele não entendeu o princípio da vida, da santidade da vida. Ele tem que entender que Deus instituiu a pena capital, a pena de morte, porque a vida humana é sagrada. Deus instituiu a pena de morte. Se alguém mata uma pessoa de forma deliberada, maliciosa, premeditada, está assassinando uma criatura que é feita à imagem de Deus. Jesus está dizendo que a lei proíbe o homicídio efetivo, mas também o homicídio potencial. Em outras palavras, o que é proibido não é apenas a morte literal de um ser humano, mas tudo aquilo que representa a sua possível destruição. No caso do aborto, segundo algumas pessoas, não há destruição de vida humana, propriamente dita, mas apenas a vida humana em potencial. Eu creio, amados, que se trata de uma destruição real de uma vida real. No mínimo, um embrião, ele está em crescimento. Um embrião está passando de um estado de potencialidade para o estado de realidade. E destruí-lo é destruir uma vida em potencial. Se Jesus diz que podemos ir para o inferno por causa da destruição em potencial de uma vida real, é muito mais grave estarmos envolvidos na destruição real de uma vida em potencial, uma criança. Veja, os fariseus, eles entenderam mal a natureza da lei. Eles não compreendiam o requisito que Deus mostra o seu caráter na lei. E eles não conseguiam entender. Eles pensavam só na maneira externa. Eu não estou matando. Eu não estou assassinando, então eu estou bem diante de Deus. Eles estavam errados.
A lei significa muito mais do que isso, significa muito mais do que externo. A lei significa a hora espiritual. Por outro lado, amados, os fariseus eram mesmo legalistas. E eles pensavam que a lei ia justificá-los. Eles achavam que guardando a lei eles eram ficarem justos diante de Deus no relacionamento, mas eles não tinham isso. Eles pensavam que a lei ia tratar bem a sua vida diante de Deus, mas eles não continham isso. Os fariseus, amados, eles não entendiam a lei. E eles estavam lendo. Somente Cristo, amado, pode nos dar graça para nós cumprirmos a lei. Porque nós somos pecadores, irmãos. E o serviço que eles faziam esse serviço de maneira resistente muitas vezes. Essa obediência não era alegre, não era voluntária, porque eles estavam atrás de justificação. Mas quando você conhece a Cristo, Deus lhe dá a graça de você amar a lei do Senhor. Jesus está dizendo isto aos discípulos. Por quê? Porque eu e vocês aqui, nós temos a tendência de sermos fariseus. Se nós não cuidarmos. Se pudermos dizer como salmista, como ama a tua lei, Senhor. O salmista dizia isso, amado. E se podemos perfeitamente dizer, eu amo a tua lei, Senhor. Eu gosto da tua lei. Isso faz parte do cristianismo, de gostar da lei do Senhor. Por quê? Porque a lei, ela traz também liberdade para a obediência. Então nós temos que ter liberdade para obedecer ao Senhor. Então a lei é algo importante para nós. Há irmãos dentro de igreja que não dão valor para a lei, só dão valor para a graça. Não entenderam, né? A segunda coisa, a lei é espiritual. Isso eles não entendiam. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí, meu irmão, aí acabou com a gente. Aí ninguém escapa. A palavra aqui, insulto, é raca. Uma palavra raca, uma palavra aramaica. Essa é a grande lição aqui, amados. Mas eu vos digo a você que todo aquele que está zangado com seu irmão será culpado perante o tribunal. Isto é, Jesus está dizendo, aqueles raca, quem disser ao seu irmão raca, essa palavra aí é uma palavra transliterada, raca. A palavra que eles traduzem aqui nessa tradução, porque tem 70 traduções aí, tá? A palavra que eles traduzem aqui, raca, insensato. Porém, essa palavra, num dicionário maior aí, significa cabeça vazia, imprestável, miserável, você não serve para nada, sua cabeça vazia, raca, um insulto. Será culpado perante o tribunal de Deus. Quem é que vai escapar, irmão? Quantas vezes você já insultou alguém? Isso ocorre na família. O marido e a mulher, muitas vezes o marido insulta a mulher e a mulher insulta. Observa que Jesus diz que você tem que cuidar disso, senão você vai para o inferno. Então você tem que pedir perdão e tratar a sua vida com quem que você está insultando. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmão, não estou saindo do texto. O insulto aqui tem praticamente o mesmo sentido de tolo. Vamos falar um pouco sobre isso. Existe um teólogo chamado Barclay, que já morreu, e ele diz o seguinte, raca, entre parênteses aqui, a ira persistente é má,
Piores ainda são as palavras de desprezo, mas o pior de tudo é a malícia que destrói o bom nome do próximo. O homem que é escravo da sua ira e se dirige ao próximo com palavras de desprezo, destruindo seu bom nome, pode nunca ter assassinado alguém, mas no seu coração ele assassinou. E Jesus olha para isso. Então você, irmão, aqui tem que pedir perdão quando você ofende alguém. Quem é que vai escapar, irmão? Quem é que vai escapar? Quando Deus fala do julgamento no trono branco, segundo as suas obras, aí o cara, eu faço mais obras. É? Olha esse daí, você é assassino? Você já foi assassino? O que é? Deus vai julgar as intenções, as motivações do coração. Então, amados, se você tem feito isso, se você tem assassinado com palavras desdenhosas, peça perdão, enquanto é tempo. Trata o assunto do coração. Então Jesus mostra o 6º mandamento, não matar, mas quando mata está relacionado à ira. Então a ideia qual é? Sujeito a julgamento. Entre os judeus havia uns níveis lá de culpa, mas assim, essa é a parte mais forte. Em relação à ira, Jesus diz que ele vai lançar no Inom, lá na Guiena. Ele diz a condenação mais severa a ser lançado, quando lá eles eram julgados pelo crime. Há um filme aí, né, um filme sobre a ressurreição, que eles pegam os homens 2 que morreram e jogam. Eles não sepultam. Eles jogam no Inom, ou no Gena, eles jogam numa área que queima, num lixão que tinha lá em Jerusalém, na área de Jerusalém. Eles jogam os corpos das pessoas, dos bandidos, eles jogam lá, daqueles miseráveis, eles jogavam lá. E aí pegava fogo aqueles corpos. Jesus fala sobre isso, que a pessoa vai sofrer no Gena, inferno. Essa palavra Gena aqui, Gena, é no inferno. Jesus está falando daquele lixão que queima e que vai sempre estar queimando. É a ideia do inferno. Mas vai ser lançado lá, no inferno, não é porque matou alguém, porque matou no coração. Quem que vai escapar, irmão? Então você tem que julgar você, no sentido de ir diante de Deus. Senhor, eu tenho cometido esse pecado? Eu tenho matado pessoas no meu coração? Eu tenho mirado e querer que a pessoa se esborre? Deus vê isso, irmão. Então você comete homicídio no coração, mas você quebrou o mandamento. Quando você comete homicídio no coração, você quebrou o mandamento. Não matarás. Para Jesus. Jesus explicou isso. E outra quebra de mandamento aqui. Nossa língua. Quem é que não usa a língua erradamente? Então, ele aplica o 6º mandamento às nossas línguas, ao que falamos. Não apenas a intenção no coração já matamos, mas a língua. Se você usa a língua para destruir alguém, você é culpado de homicídio. Os tribunais não julgam ninguém por isso. Eles não têm condição de julgar. Eles só julgam se matou. Mas Deus vai julgar com o que você disse. Você vê que há mais do que assassinato físico envolvido aqui, amados. Neste mandamento, há o assassinato do coração e há o assassinato da língua. Eles estão implicados.
Aqui nós temos a palavra estupidez, né? Uma palavra que está nesse contexto aqui. Estupidez. Também está relacionado com essa tolo. Então, o que é um estúpido, amados? O que é um estúpido? Assim, é uma falta de capacidade intelectual. Ele é estúpido. Ele não tem uma capacidade intelectual. É ofensivo, mas é justificável. Contudo, Jesus diz que o problema não está em dizer raca. Até mesmo chamar alguém de tolo é espiritualmente perigoso. Na vivência hebraica, a ideia de chamar de tolo envolve a vida moral. Mas no Antigo Testamento, tolice é considerado, é contrastado com sabedoria, se você observar no Velho Testamento. E diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a condição necessária para você ter sabedoria e não ser estúpido é ter o temor do Senhor. O salmista diz o insensato no seu coração, o estúpido, o tolo, não há Deus. A Bíblia diz isso. Paulo fala, tendo conhecimento de Deus, não lhe glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, eles se tornaram estúpidos. Mas tem outra palavra aqui, tolo. Essa é uma palavra rancorosa, uma maneira de falar, de desconsiderar o outro. A pessoa intencionalmente, por dentro, ela não considera o outro. Chama de tolo. Porém, você tem que ter, você lendo a Bíblia, vamos dizer assim, o tolo, segundo o critério bíblico, ele pode ter um alto QI, inteligência, ele pode ser um acadêmico, e ele ser tolo, ele não entender. Mas esse tolo, ele permanece rebelde contra Deus, por causa da sua incredulidade. O Senhor Jesus, quando ele vai no caminho de Emaús, ele encontra os discípulos, eles dizem insensatos, a palavra é tolo. Mas Jesus ali não está falando de denegrindo. Jesus está dizendo que eles são tolos naquilo, eles não estão aprendendo, não estão entendendo. Então a ideia de falar que é tolo é a ideia de maneira no coração, deliberadamente, de desconsiderar o outro como uma pessoa que Deus fez. Então, amados, daremos conta. Olhe bem. Por isso que eu quero que você, se tem feito isso, peça perdão. Daremos conta a Deus, não apenas de nossos atos, mas também de nossas palavras e intenções. Olha bem, o fogo do inferno, Vale de Inom, né, onde os criminosos eram jogados, onde eles apodreciam ali. Então Jesus está simplesmente enfatizando para você a seriedade desse mandamento. Mesmo que ninguém saiba o que você e eu cometemos, mesmo que ninguém saiba, talvez outra pessoa mais próxima possa até saber, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. As intenções. Então, na sua casa, nos relacionamentos, nós temos que ter cuidado em usar as palavras. Ninguém aqui está ensinando, como pessoas, né, em algumas igrejas ensinam, olha a palavra de maldição. Só quem amaldiçoa é Deus, amado. Só quem amaldiçoa é Deus, irmão. Tua palavra não tem valor de nada. Tua palavra para maldição. Tua palavra não é nada. Quem amaldiçoa é Deus. Mas aqui Deus está dizendo que você tem que dosar as suas palavras. Porque essas palavras vão levar a pessoa para o inferno. Então Deus quer que nós nos arrependamos se nós estamos fazendo isso.
Então você pode dizer, eu não estou quebrando o mandamento, não estou matando ninguém. Mas se eu estou matando pessoas no coração, se eu estou considerando pessoas ao falar desgraçadamente sobre aquela pessoa e denegrir ela, eu estou matando usando as palavras. Então nós precisamos da graça de Deus para a gente andar neste mundo, para Deus nos dar graça e força, para a gente não viver cometendo esses pecados. Uma palavra aqui para os jovens. Talvez haja, idade mais cruel, como jovem, a respeito das línguas. Observa nas escolas como é que os jovens se tratam, como eles brigam. Nas escolas que conheço, eles brigam. E eles tratam com palavras duras, desumanas. Deus vai julgá-los por o que eles estão falando. Então você, jovem aqui, controle sua língua. A gente pensa que o Senhor esquece. Não. Ele vai julgar os nossos atos, as nossas intenções, as nossas palavras. Então, se você tem pecado com isso, peça perdão enquanto você está vivo. Peça misericórdia do que você tem falado para o seu cônjuge, para os seus filhos, para as pessoas próximas, para os parentes ou quem não é parente. Jesus nos está dando essas coisas para que possamos olhar para os nossos corações, irmãos, e ver se nós não estamos fazendo esse pecado. Não matarás. Com o coração e com a língua. O salmista diz aqui, o tolo disse em seu coração não há Deus, né? O livro de Provérbios fala sobre tolos, tem vários versículos aqui. Então Jesus usa, aquele para os insensatos lá, dos seus servos, falando, orientando eles. Então, amados, não é errado você advertir, repreender o seu filho, a sua filha, ou alguém que você conhece, ou alguém que dá oportunidade que está agindo ou falando totalmente, tolamente, e você pode orientar essa pessoa sobre a tolice que ela está falando, mas não falar tolo como se desprezando a pessoa. Jesus, o Senhor está nos alertando aqui, amados. No entanto, que é pecado chamar alguém de tolo caluniosamente por raiva ou ódio pessoal. Deus condena isso. Então você pode falar com seu filho: meu filho, você está fazendo tolice aqui. Você está sendo insensato. Minha irmã, mas você não está fazendo de maneira caluniosa, porque muitas vezes essa palavra caluniosa, ela é feita por trás, isto é, ela é feita sem você confrontar a pessoa. Deus considera que isso é pecado. Quebrou o 6º mandamento. E a terceira coisa, a lei de Deus se aplica aos nossos relacionamentos. Meu irmão. Isso daqui, irmão, quem vai entrar no céu? Se a gente não entra no céu por causa desse mandamento, não matarás, que nós matamos com a língua e com o coração, nós não vamos entrar. E esse outro relacionamento, onde é que você não caiu nisso? Ou tem caído? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa aí, e vai se relacionar com ele, volta e depois faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E aí, amados, vamos escapar como? Não vamos escapar, não.
Se nós não tivermos em Cristo e buscando a bondade do Senhor, nós não vamos escapar. Onde é que nós não temos errado na área dos relacionamentos? Onde nós temos pecado? Às vezes a pessoa, né, ela está empolgada. Eu digo, a relação como é que está? Porque Jesus cobra isso. Não as palavras bonitas. Jesus quer os relacionamentos. Como é que está na sua casa os relacionamentos? É só briga? É só insulto? Raca? Você tem que cuidar disso. Você, os homens aqui, os homens. Muitas vezes os homens, nós, homens, somos estúpidos. Não quer dizer que as mulheres não são. Mas muitas vezes nós somos. Nós não pensamos. Às vezes nós agimos rápido. Uma pessoa conhecida veio falar comigo no sábado. Um irmão. E com raiva da mulher dele. Digo, por que está com raiva da mulher? Ela te bateu? Fez um UFC em ti? Não. Aqui. Minha mulher trabalha muito. E ela vive cansada. Eu digo, quanto tu ganha? Eu ganho 1.450. Dá para viver com 1.450? Não. O que ela faz? Ela é professora, ela ajuda, e ela faz não sei o quê, e ela chega em casa 5 horas, ela vai para a escola de noite. E por que ela está vendo isso? Porque ela quer ajudar. E o que tu está contra ela? E eu disse, rapaz, vai ajudar a tua mulher, rapaz. Ela vem, ela desmaia para dormir. Vai ajudar a tua mulher. Não precisa falar mal da mulher. Ela que te ajuda. Mas não, já queria falar mal da mulher dele. Então, amado, você aqui e eu não podemos falar mal das nossas mulheres. Tá? Os homens casados aqui, não fale mal da sua mulher. A sua mulher que lhe ajuda, está perto de você. Muitas vezes a mulher fala o que você não quer ouvir. Isso é com vocês, comigo não, né? Os homens são muito orgulhosos. Eles não querem ouvir às vezes. Então nós, homens, temos que parar e pensar, será que ela está certa? Os relacionamentos. Não adianta. Eu estou orando. Eu orando. Não. Deus quer os relacionamentos. A gente tinha uma pessoa conhecida numa igreja. E ele, quando orava, olha, irmão, eu queria orar como aquele homem, olha. A oração. Ele usava cada palavra assim que, sabe, a gente estava no céu. Mas ele fornicava. E ele queria pegar as meninas, adolescentes da igreja. Mas a oração dele te levava para o céu. Mas a vida dele era um inferno. Então, amado, você e eu temos que dar valor aos relacionamentos. Jesus aqui usa, vamos terminar aí. Jesus aqui usa 2 exemplos. O exemplo religioso, o exemplo do altar e o exemplo comercial, porque esse texto ele é comparado lá com Lucas 12. Quando a pessoa está a caminho para oferecer aquela oferta, e ele lembra que tem alguma coisa, ele vai, sai, não, eu não vou adorar a Deus agora não, eu vou resolver a minha vida. Eu quebrei meu relacionamento com essa pessoa, com meu marido, com meu filho, quem foi eu quebrei, eu não posso. Então, se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e peça perdão, se relacione. Deus quer você, o seu coração. Depois você leva a sua oferta. Reconcilie com os desafetos.
Spurgeon diz, o grande Spurgeon, o grande pregador, primeiro as pazes com o homem, com a mulher, e depois a aceitação de Deus. Deus quer isso. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, você é mentiroso, pois aquele que não ama a Deus, não ama seu irmão, não pode amar a Deus que você não vê. Então não adianta você dizer que ama a Deus e você ofende, você trata mal aquela pessoa. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Tiago 3,9, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, amados, um homem que verdadeiramente adora a Deus, não pode ao mesmo tempo detestar outro e amar a Deus. Isso não existe. Se você não se importa com seu irmão, não quer se reconciliar com ele, isso é um sinal de que você está doente espiritualmente. E você pode estar dando dízimo, você pode vir para a oração, você pode ler Bíblia. Deus quer obediência, primeiro, que você se relacione com aquele que você quebrou. Segundo exemplo, comercial. Ele fala aqui do adversário. Se você tem um inimigo, não é Satanás aqui. Você tem alguém, inimigo. Ele fala aqui, vai tratar lá com ele. Mas esse mesmo texto, ele está relacionado com Lucas. Então, se tiver alguma dívida, o seu credor levá-lo ao tribunal para receber o dinheiro, volte, trate logo com ele, antes que chegue ao tribunal. Então, é o exemplo do altar. O exemplo religioso, Deus quer relacionamento. O exemplo comercial, Deus quer que trate o problema, não deixe para lá. Então uma figura é extraído da igreja e outra do tribunal. Mas em ambos, Deus quer que você não deixe para depois, que você trate logo e depressa. Há um pregador, lendo no livro, né? E conta essa história de um pregador, que ele estava empolgado no culto, e ele disse, louvado seja Deus que eu não peco há 21 anos. Aí todo mundo... E alguém, né, que estava na primeira fila, perguntou da sua mulher que estava ao lado, gostaria de perguntar à esposa dele. Esse pastor é uma bênção. Pergunte à esposa dele. Para mim, né, participar, para mim entrar para ser pastor, eu fiquei na mão da minha mulher e de um psiquiatra. Porque o relatório do psiquiatra tira o irmão que vai para o ministério. Ele faz, pergunta, ele pergunta de tudo, mano. E aí tem um formulário para a mulher responder. E eu não posso ler. Entendeu, irmão? Então, como eu trato em casa a minha mulher, pergunte dela. Então, Deus quer os relacionamentos. Você pode ser um grande homem de Deus, mas se você não controla a língua, o coração e os relacionamentos, você está quebrando o 6º mandamento. Então, amados, se queremos evitar homicídio perante Deus, devemos tomar todas as coisas, vamos dizer, as medidas possíveis para vivermos em paz com todos. Não brigue, irmão, aqui. Não ande atrás de briga. Por favor. Porque você vai pecar. Você pode falar, conversar com a pessoa, mas não brigar. Porque você vai ofender. Porque você vai assassinar.
para nós terminarmos aqui a aplicação, fazendo um resumo, Jesus expôs o sexto mandamento. Muitos israelitas pensavam que estavam cumprindo a lei, mas eles não estavam. Jesus mostra que eles não estavam. Então o Senhor Jesus mostra que as exigências desse mandamento vão além do que está escrito, porque é de maneira elíptica. Tem algo a mais no contexto bíblico. O sexto mandamento nos ensina a enorme necessidade do sangue expiatório de Cristo para nós, irmãos. Se nós não formos lavados pelo sangue de Cristo, nós estamos perdidos para sempre. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E quantos estão indo para o inferno com o sexto mandamento quebrado? Qual a mulher ou homem neste mundo que não quebrou os mandamentos? Não há justo nem sequer um. Sem um mediador, irmão, sem um mediador poderoso, todos nós seríamos condenados ao juízo. Então você deve entregar sua vida a Cristo. Se nós realmente desejamos ser santos, nós diríamos como o salmista: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Salmo 39:1. Precisamos estar prontos a resolver as querelas e os desacordos que temos com as pessoas, os pecados que já cometemos nessa área. A Bíblia diz em Provérbios 17:14, como abrir da represa, assim o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Precisamos nos empenhar em crucificar em nossa carne e mortificar os nossos membros. E por último, devemos guardar nossos lábios, como que por um freio e exercitar uma constante vigilância sobre as nossas palavras. Amém.